Muito provavelmente todos nós algum dia frequentou aulas de histórias, aquelas comuns que recebemos em sala de aula. E muito provavelmente o conteúdo dessas aulas tem pouca variação de uma para a outra. Isso se deve ao fato de que a história a qual somos apresentados na escola é a que chamaremos aqui, por enquanto, de a grande história, focada nas grandes figuras e nos grandes fatos históricos. Figuras como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Tiradentes e fatos como a Renascença Italiana e a Revolução Francesa não são estranhos a nenhum de nós. Sem dúvida, estas são figuras e fatos importantes para a história do mundo e do Brasil, mas não podemos deixar de nos sentir distantes delas, alheios a elas, e é quase impossível deixar de se perguntar em algum momento da nossa educação histórica: o que eu tenho a ver com isso? Onde eu estou nesse processo todo? Para responder essa questão, podemos recorrer a vários recortes históricos. Um dos mais interessantes é se dedicar um pouco à história regional, à história do local onde vivemos, no caso, a cidade de Bom Jesus do Itabapoana. Vamos começar pela imagem que abriu a nossa discussão. Aqui vemos a construção da torre na entrada da cidade em 1922. Aqui vemos uma imagem atual do mesmo local. Aqui temos uma imagem da igreja matriz e da praça da cidade em outro tempo. E esta é uma imagem atual da mesma igreja e da mesma praça. Uma coisa logo fica clara: as mudanças. Tudo muda com o tempo. Nada é ahistórico, ausente de história. Tudo depende do ponto de vista e do que estamos querendo entender e pesquisar. Assim como a Florença da Renascença e a Paris da Revolução Francesa, os lugares onde vivemos possuem sua história. Diz a tradição deste município que, por volta de 1842, chegou às terras onde hoje se acha localizada a cidade de Bom Jesus do Itabapoana, em busca de terrenos virgens adaptáveis aos tratos agrícolas, o mineiro Antônio José da Silva Neném, que não é apenas o nome de uma rua. Ele procedia de Bom Jesus da Vista Alegre, lugarejo de Minas Gerais, de onde trouxe, em sua companhia, a esposa, 2 filhos e alguns empregados, desde logo se dedicando ao desbravamento do local, construindo moradia e fazendo plantações. Em 1862, o arraial já apresentava grandes progressos. Muito importante foi, sem dúvida, o decreto número 1261, de 14 de novembro de 1862, que estabeleceu, artigo número 1, o arraial do Senhor Bom Jesus, na freguesia de Nossa Senhora da Natividade, no município de Campos, fica com o predicado de freguesia com a inovação do Senhor Bom Jesus do Itabapoana. 30 anos depois, passava por aqui o naturalista e cronista Manuel Basílio Furtado. Na década de 70 do século XIX, vivíamos o contexto do Império Brasileiro. Estávamos emancipados de Portugal e em busca de uma identidade nacional que nos qualificasse como um país coeso. Nesse processo, vários naturalistas, botânicos, cronistas, estrangeiros e brasileiros partiram em viagem com o intuito de encontrar essa identidade nacional. E Furtado foi um destes homens que veio conhecer as bandas da freguesia do Senhor Bom Jesus do Itabapoana. Sobre o arraial, escreveu, entre outras observações, o seguinte relato no português da época: a população é bastante escassa, porém tende a aumentar-se. É muito laboriosa e morigerada. A igreja está em completo abandono e desabamento. Não sabemos mesmo se será lícito
dar este nome a uma mesquinha e imunda casinhola, com telhado em ruínas, cujas paredes servem de mictório público e de postes para amarrarem animais dos que vêm ao povoado. Foi para nós um quadro verdadeiramente aflitivo e constritador ouvir o geral clamor dos povos contra a falta absoluta de socorros espirituais e contra a incontinência e falta de caridade dos próprios ministros do Senhor, que perante altar e a face de Deus juraram castidade e caridade. Como cristão, não compreendemos a existência de uma sociedade civilizada e de união e paz entre as famílias sem o laço da sagrada religião. Apesar do diagnóstico de Furtado, arraigado na ideologia da época, Bom Jesus prosperou e continuou a existir e a crescer. Aqui temos algumas imagens da época do local. Para nossa pesquisa, as figuras de Manuel Furtado e José Antônio Neném são mais relevantes que a de Dom Pedro II, por exemplo. Logo, já estamos em condições de concluir que a grande história e as grandes figuras são uma questão de perspectiva do olhar, do que queremos estudar e entender. No fundo, não existe uma história, e sim todas as histórias. E a relevância depende de quem olha, no caso, nós. E assim como os grandes vultos da história, todos nós produzimos histórias, nossa história. Voltemos à história de nossa cidade, agora focando no surgimento do IFE, o que nos interessa bastante. As terras foram inicialmente doadas pelo prefeito Noé da Silva Vargas, nascido em 1932 em Apiacá. Quando vereador, ele proporcionou a visita de Jânio Quadros à cidade. Não é raro conseguirmos traçar relações entre a história regional e a história dos grandes nomes, como podemos constatar neste encontro entre Noé Vargas e o presidente da República na época. Noé foi responsável por doar as terras que viriam a ser este colégio e se tornou prefeito em 1972. Aqui vemos um registro de Noé Vargas em sua campanha para a prefeitura. Outra figura que se mostra importante para a história da instituição foi Ildefonso Bastos Borges, que foi responsável pela fundação do Colégio Técnico Agrícola, que viria a ser o IFE Campus Bom Jesus. Aqui vemos o mesmo assinando o documento que funda o colégio. Ildefonso veio a falecer de problemas cardíacos logo após a assinatura deste documento, e os cronistas mais românticos da história de Bom Jesus atribuem este fato à emoção de ter o sonho de sua vida realizado com a fundação do colégio onde estamos agora. A independência do Brasil, Dom Pedro I, Manuel Basílio Furtado, Noé Vargas, Jango e Ildefonso Borges. A história da criação do IFE, nós, aqui nesta sala de aula agora. Todos temos história e todos fazemos história. Estamos aqui acrescentando mais algumas linhas na história da cidade, da instituição, das nossas vidas, sem perder de vistas as linhas que nos ligam aos grandes acontecimentos, mas sem deixar que isso sufoque a história que de fato nos toca como agentes históricos. Somos todos seres históricos e a todos nós ela pertence. Então, vamos pensar a história como nossa? Vamos pensar a nossa história?